pode sentar no seu lugar. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Vocês estão bem? Quem não me conhece, eu sou o Dair, sou um dos pastores aqui, do time dos pastores da casa. E é uma bênção estar aqui no culto de ensino. Primeiramente, quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia das Mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu honro o que vocês carregam, eu honro o que vocês são aqui. Nós não seríamos nada se não fosse vocês. Amém? E ontem a gente teve uma festa muito bonita no Shine, mas hoje eu não podia deixar de fazer a devida homenagem. Amém? Para quem está acompanhando, todas as semanas a gente está estudando a segunda carta aos Coríntios. Hoje, antes de começar, eu quero fazer uma reprisezinha do que a gente já viu até agora. Pode ser? Pode ser, gente? Amém. Antes da gente entrar no texto, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, a respeito de 2 Coríntios, ela é uma carta que Paulo escreveu enquanto ele estava na Macedônia, mais ou menos entre 52 e 57 anos depois de Cristo. Ela é relatada ali mais ou menos em Atos, capítulo 19, capítulo 20, o momento em que Paulo está saindo de Éfeso, que ele está saindo fugido de Éfeso e ele vai para a Macedônia. Provavelmente ele escreveu essa carta em Filipos ou em Tessalônica, a gente não tem essa certeza. Paulo foi quem fundou a igreja, organizou e ele partiu para pregar o evangelho em outros lugares. Então ele não é o pastor local da igreja de Corinto. Ele fundou a igreja e ele seguiu. Basicamente foi isso. Então, Paulo começa a escrever cartas que são as formas de discipulado daquele povo, Ele começa a instruir a igreja, as cartas são para responder perguntas daquele povo. E por mais que nosso cânon tem duas cartas, a gente tem primeira e segunda carta aos Coríntios, a gente tem relatos que indicam que pelo menos o que nós temos acesso é que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para aquela igreja. A primeira carta aos Coríntios, ela é uma resposta a uma outra carta que já foi enviada. E aí Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios respondendo essas perguntas. Você vai ver que a primeira carta aos Coríntios é uma carta mais prática. Ele vai ensinar o que eles têm que fazer ali naquele momento, naquele momento da igreja, que a igreja está nascendo. E tem um relato de uma terceira carta, e essa carta ela é uma resposta a um motim que estava, entre aspas, nascendo ali na igreja contra a pessoa de Paulo. Ali estavam se levantando falsos mestres, estavam indo contra tudo aquilo que Paulo tinha ensinado. Então, Paulo, sabendo disso, ele manda uma terceira carta, e essa carta ela é um pouco mais rígida. Ele exorta aquela igreja. Só que, imagina Paulo, ele manda 3 cartas para uma igreja, você não manda 3 cartas para uma igreja que você não ama. E aí Paulo manda essa carta mais forte para eles. E ele ele vai exortando aquele povo. Só que imagina o coração de Paulo. Paulo fica com dor de ter causado aquilo, de ter falado tão rispidamente com aquele povo, e ele fica aflito. Eu imagino Paulo aflito, Paulo aflito com tudo aquilo. E aí, antes dele mandar a segunda carta, ele recebe a visita de um homem chamado Tito. Tito vai até Paulo, porque Tito tinha ido até Corinto. E aí Tito traz notícias a respeito de Corinto. E aí quando Tito chega ali junto com Paulo, ele fala: Paulo, sua carta foi bem aceita. Ele traz boas notícias para Paulo. E aí Paulo vai escrever essa segunda carta, que na verdade é a quarta carta. E aí quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, ele abre o coração dele a respeito disso. Ele está muito feliz sobre aquilo que está acontecendo e de como que eles foram recebidos ali, como as cartas foram recebidas. Então, esse trecho que a gente vai ler, ele fala exatamente disso. Esse trecho que a gente vai ler hoje, no capítulo 7, ele fala exatamente da resposta alegre de Paulo por essas boas notícias que Tito trouxe. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: alegrem-se com os seus. Amém? Paulo vai trazer alguns fundamentos sobre a alegria, alguns alicerces sobre a igreja, de como a gente precisa caminhar, uma igreja alegre precisa caminhar, e como que ele responde a isso, como que ele responde à resposta que ele recebeu, como que ele responde ao feedback do povo de Corinto, E é interessante porque
Paulo começa uma linha de pensamento, e eu imagino isso, ele começa uma linha de pensamento lá no capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele vai falando sobre a nova aliança, e ele vai fazendo a diferença entre a antiga e a nova aliança. Então ele vai falar sobre os aspectos dessa nova vida que o povo de Corinto tem. Vocês não podem mais viver como uma antiga aliança, mas como uma nova. E ele vai falando das características, e aparentemente ele termina um assunto aqui, ao meu ponto de vista, a minha leitura aqui agora. Porque o capítulo 8 ele vai falar sobre generosidade, capítulo 8 e 9 ele vai falar sobre generosidade. Estou dando spoiler de semana que vem. Pastora Lígia que lute. Mas a gente vai falar sobre generosidade no capítulo 8 e 9, e a gente entende que parece que ele vai entrar em outro assunto. E aqui parece que ele encerra um assunto da antiga e da nova aliança. E eu acho lindo porque ele guarda a melhor parte para o final. Porque ele termina falando sobre alegria. E muitas vezes a gente não tem tanta alegria no meio da igreja. Não sei vocês, mas quando a gente está sobrecarregado, eu já várias vezes eu me via no meio da igreja sobrecarregado e parecia que eu não estava no meio de muitos, parecia que eu estava só e triste. E como que nós, o povo que tem o Espírito Santo dentro de nós, como que nós, que somos o povo do livro, como que nós andamos tristes? Paulo nos ensina como que a gente deve andar alegre e o porquê que a gente deve andar alegre. E é esse trecho que a gente vai ler agora. Então abra a sua Bíblia em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 2. Que Deus pare esse tempo para a gente. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 7, verso 2, a palavra fala assim: e peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Desculpa. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. E sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia de que ele nos trouxe encorajamento que recebeu de vocês. E quando ele nos contou quanto desejavam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. E foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. E eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade, e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele os estima
Ele os estima ainda mais quando se lembra de como vocês todos lhe obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. E eu fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Amém? Vamos falar então dos alicerces da alegria na igreja. E o primeiro alicerce que eu quero falar é o primeiro que a gente começa, e Paulo ele vai usar isso para várias coisas. O primeiro alicerce é o amor. Paulo começa falando: abram o coração para nós. Ele já tinha falado antes que a intenção de Paulo não era se aparecer, não era parecer maior do que eles. A intenção de Paulo não era humilhá-los, mas sim, Paulo amava aquele povo. E ele fala: assim como eu amo vocês, me amem também. Porque o amor tem que ser a base de tudo que a gente vai ver aqui. O amor é a base da alegria que o Espírito traz. O Espírito Santo, quando a gente vê lá em Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O primeiro passo é o amor, porque o fruto do Espírito é amor. Por isso que Paulo começa falando do amor aqui. Por isso que ele começa falando: abram o coração para nós. Nós abrimos para você, então abram para nós. Porque a alegria que o Espírito quer nos dar, ela só nasce nesse ambiente onde o amor é compartilhado, tanto daqui para cá, quanto de lá para cá. É isso que Paulo está falando aqui. Então ele fala uma frase muito forte, porque olha o tamanho do vínculo que Paulo tinha. Não era só preocupação, mas era amor tão profundo que ele fala: estamos juntos, seja para morrer ou seja para viver. Olha o tamanho do amor que ele tinha por aquele povo. Ele não estava só preocupado com eles, ele amava eles. Ele falava: eu estou junto com vocês, nós somos uma só família. É isso que a gente precisa falar no meio da igreja. É isso que a gente precisa compartilhar. É isso que precisa ter no nosso GCs. É isso que precisa ter nas nossas reuniões. Cara, eu estou junto com você, seja para morrer ou seja para viver. A gente está junto. A gente precisa, é essa troca de vida que faz com que haja alegria na igreja. Por isso que é o primeiro alicerce. E aí Paulo ele ainda vai falar que eu tenho muita confiança em vocês, e de vocês eu tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado e me proporcionado alegria, apesar de todas as aflições. Olha isso. Paulo ele cita várias vezes muitas aflições, e ele vai fazer esse contraste entre alegria e aflições, porque na verdade as aflições elas não podem falar mais alto do que a alegria no nosso meio, porque a alegria que vem do Espírito ela vai sempre falar mais alto do que as dificuldades que a gente passa aqui. E é por isso que Paulo ele vai começar indo nesse ponto, no amor. Abram o coração para nós, porque esse amor precisa falar mais alto. Muitas vezes a gente deixa as aflições falarem muito mais alto do que o amor que a gente tem aqui no meio. A gente tem uma igreja de médio porte. A gente tem uma igreja que passam muitas pessoas aqui. Às vezes você está num GC que tem 40, 50 pessoas. Apesar de não ser o ideal, a gente está trabalhando para melhorar isso. E às vezes, por mais que a gente esteja no meio de tanta gente, parece que a gente não tem ninguém ao nosso redor. E eu não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando porque eu senti isso já, várias vezes. E diferente do que muita gente acha, o fato de eu estar aqui em cima não me torna melhor do que ninguém aí embaixo. O fato do pessoal estar aqui em cima não torna melhor do que ninguém que está embaixo. Eu vou reforçar isso toda vez que eu vier aqui. Isso aqui é logística, irmão. Não tem diferença, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Só tem um pastor na nossa igreja, Jesus Cristo. O que eu recebi é um dom, é um presente de Deus. Poder estar falando da palavra dele, isso é um presente. Eu não estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para desfrutar do presente que Jesus me deu. Você, quando você está falando com seu irmão, você desfruta do dom, do presente que Deus te deu. Não é um serviço. Se você é líder de GC e cuida de pessoas, entenda, você recebeu um presente e você tem que desfrutar disso. Deus te deu um presente, uma honra, e a gente precisa trazer isso. Às vezes a gente inverte, a gente acha que se torna serviço e não presente. A gente acha que
os dons de Efésios são 5 ministérios, na verdade são 5 presentes que nós recebemos. São 5 formas de serviço? Não, são 5 formas de presente, são 5 formas da gente aproveitar o dom que Deus nos deu. Então, a gente precisa entender que esse amor precisa ser mútuo. Paulo começa falando sobre isso. Um amor que parte dos dois lados. O amor é o amor sacrificial de Deus. Eu sei que isso é difícil para nós, porque nós somos pecadores. Nós estamos num corpo pecador. Paulo vai falar que nós somos como vasos de barro, mas a gente se entrega pelo outro. E não tem como a gente ter um encontro com Jesus e não se entregar em amor pelo outro. Aquele que se encontra com Cristo, ele vai querer entregar amor para o outro. E não tem problema nenhum de falar disso. Então as muitas aflições não podem tirar o nosso foco do amor pelo próximo e o foco de Jesus. Por isso que Paulo começa aqui. E você vai ver que cada alicerce, cada passo aqui vai ser ligado com o amor de alguma forma. Porque se o primeiro alicerce é o amor, o segundo é a unidade. E a unidade só sai de um ambiente de amor, de uma igreja que ama. Uma igreja que ama, ela está unida. Uma igreja onde as pessoas se amam, ela está unida. E Paulo, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim, e ele começa a citar, ele fala de que não tivemos nenhum descanso. Ele fala que enfrentou conflitos, batalhas externas e temores internos. Batalha para tudo quanto é lado. Vindo de fora, mas também dentro. Se o apóstolo Paulo teve problema fora e dentro, quem sou eu? Se o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria do Novo Testamento, teve problemas internos, eu acho que eu não estou tão mal assim. E aí ele fala, mas Deus nos encorajou com a chegada de Tito. Aqui que está um grande lance que eu entendi quando eu estava lendo. A chegada de Tito, ela não foi a presença dele que trouxe alegria, foi Deus que encorajou com a chegada dele. Porque na unidade, ele libera coragem, ele libera alegria para o seu povo. O seu espírito está ali. E quando nós estamos unidos, nós somos inundados por essa alegria. Quantas vezes a gente chega num lugar e a gente está triste, mas aí chega alguém que carrega o Espírito Santo que você tem, e aí você começa de repente a ficar alegre, de repente você começa a esquecer das aflições, dos problemas que você tem, e aí você começa a rir, você volta a rir, você já não estava rindo mais, e aí você se alegra, e aí você consegue sair daquele lugar de tristeza. Isso acontece porque quando tem unidade, o Senhor vai derramar alegria sobre aqueles que estão ali. Porque é o Espírito Santo que gera essa alegria, e Paulo sabe disso, e ele fala que quando Tito chegou, ele foi encorajado, mas foi Deus que encorajou. A presença dele trouxe alegria, a notícia que ele trouxe alegria, o desejo do povo de Corinto de encontrar com Paulo, tudo isso foi usado como ferramenta ali para trazer alegria para Paulo, mas isso veio de Deus, porque é na unidade que a alegria vem. Uma igreja unida, ela é alegre, uma igreja unida é feliz. A unidade real, pessoas se encontrando com o mesmo propósito. Por isso que a gente se encontra aqui todo domingo, porque aqui a gente se encontra para cultuar o nosso Deus. E quando a gente se encontra para cultuar o nosso Deus, há um derramar de alegria. Quantas vezes a gente entra triste aqui e sai feliz? Quantas vezes a gente entra aqui cansado e sai daqui satisfeito? Você não sabe nem explicar o porquê. Você entra cansado e você fala, cara, eu estou cansado ainda, mas alguma coisa mudou. É porque o Espírito Santo trouxe alegria para o nosso coração. E muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a aflição talvez esteja um pouco maior do que a alegria que o Espírito dá. Por isso que nessa manhã eu acho que o Espírito Santo está querendo nos dar essa instrução, que a nossa alegria seja muito maior do que toda a perseguição que a gente segue, do que toda a dificuldade que a gente tem. Eu falo que se você vier para a igreja, você não vai ter seus problemas resolvidos, porque isso que se você está vindo aqui achando que os problemas vão ser resolvidos, você está vindo no lugar errado.
você tem que vir aqui para cultuar a Deus, para conhecer o Senhor. A nossa mensagem é uma só: reconcilie-se com Deus. E quando você se reconcilia com Ele, volta a alegria, volta o amor real, volta a satisfação em viver, volta um propósito para a nossa vida. Amém? Então isso gera grande alegria em Paulo, porque a unidade em Cristo, ela gera alegria genuína vindo da parte de Deus. E esse é o segundo alicerce. O primeiro é o amor, o segundo é a unidade. E o terceiro talvez a gente não goste tanto, porque Paulo vai falar sobre exortação, né? E vamos ser sinceros, ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ter alguém falando, cara, você está errado e você tem que mudar seu caminho. Ninguém gosta disso. E ninguém está isento disso, mas Paulo ele vai falar, eu não me arrependo de ter enviado essa carta. Olha que louco, ele manda uma carta severa, e aquele povo, ele sofre com aquilo, porque ninguém gosta disso, ninguém gosta de ser confrontado. E aí Paulo manda uma carta severa, mas ele fala assim, eu não me arrependo de ter mandado, eu lamento a dor, mas eu não me arrependo. E aí ele vai trazer um conceito muito estranho, porque ele fala assim, da tristeza que vem de Deus. A tristeza que vem da parte de Deus. Ele fala, a tristeza que é da vontade de Deus. Olha que loucura. Existe uma tristeza que vem da parte de Deus. Isso que Paulo está falando, só que se a gente tirar isso do contexto, fica muito esquisito. O que ele está falando aqui é que ele traz essa exortação para aquele povo, e a princípio ela causou dor, porque eles não gostam, ninguém gosta de ser confrontado, mas aquilo se tornou em arrependimento. A exortação, ela tem um caráter que leva até o arrependimento. Então quando a gente exorta um irmão, a gente está conduzindo esse irmão ao arrependimento. Quando a gente exorta uma irmã, a gente está conduzindo ao arrependimento, e o arrependimento leva à salvação. Eu oro para que nessa manhã a gente tenha uma manhã de arrependimento aqui. Arrependimento de pecados, começando por mim. Que em nome de Jesus a gente possa lembrar dos pecados que a gente precisa se arrepender. Que a gente coloque irmãos aqui, irmãs, tenham a coragem e a ousadia de chegar e exortar o outro, para que nós sejamos conduzidos à salvação, ao arrependimento. É isso que traz a alegria. E Paulo fala, aquilo causou tristeza no início, mas depois o resultado foi muito bom. O resultado da exortação é bom. Então, quando alguém vai exortar você, não pense que essa pessoa está querendo te humilhar, não pense que essa pessoa está querendo se sentir maior do que você, não é por isso. Para quem vem de um ambiente mais tóxico de igreja, é um pouco complicado, porque a gente passa por situações em que a gente se sente usado, que a gente se sente sobrecarregado, cansado, porque o que a gente faz é muito mais importante do que a gente é nesse tipo de ambiente. E uma coisa que me chamou a atenção é que algumas semanas atrás eu ouvi uma pregação em que o pregador ele falava assim, que muitas vezes a gente está numa igreja tóxica e a gente entrega tudo para aquela igreja. A gente entrega tudo. A gente faz o máximo e a gente não é reconhecido. E aí quando a gente consegue se libertar daquele lugar, a gente fala, meu Deus, estou liberto. E aí a gente vai para uma igreja saudável. E aí no momento onde a gente está num lugar saudável, para a gente conseguir entregar tudo para Jesus, a gente não consegue mais fazer isso. Porque a gente foi tão machucado na outra. E aí a gente entregou mais na onde a gente era machucado e menos na onde a gente é amado. Paulo está falando aqui que a exortação que ele tem para aquele povo é uma exortação que conduz ao arrependimento. Toda vez que alguém exortar você, entenda que ele está te amando. Toda vez que você exortar alguém, entenda que você está amando essa pessoa. Porque a maior expressão de amor que a gente pode ter pelo próximo é apresentar o caminho. É não deixar essa pessoa perecer. É não deixar essa pessoa sair do caminho. É não deixar essa pessoa cair da graça. E é sobre isso que exortação é. É você pegando na mão da pessoa e falando, vamos voltar junto para o caminho aqui. A gente se perdeu um pouco, mas vamos voltar. Volta para cá. Volta, não sai desse lugar. Esse lugar é onde a gente tem alegria. Nesse lugar é onde a gente tem transbordo do Senhor. Nesse lugar é onde o Espírito Santo fala conosco. É onde a gente tem sustentação. Nesse lugar pode até
não resolve os problemas das aflições do mundo, mas a gente tem satisfação em Deus aqui. Quando a gente fala de exortação, quando Paulo fala de exortação, é exatamente sobre isso que ele está falando. Ele está falando que a tristeza que vem de Deus é essa tristeza que causa arrependimento, que traz o arrependimento, e o arrependimento conduz à salvação. E ela gera frutos maravilhosos. Paulo vai falar de dedicação, defesa das ações, indignação, temor, desejo de ver a Paulo, desejo de unidade, né? O zelo e a prontidão em punir injustiça. Você começa a se alinhar com o Senhor, você começa a tirar aquilo, é aquilo que o pastor Deusede falou, tirar aquilo que não é de Deus da nossa vida, e a gente começa a se alinhar com o Senhor. E isso só é possível quando eu tenho um irmão ou uma irmã que me exorta, porque eu não vou enxergar o meu erro, mas o irmão enxerga. Você não vai enxergar o seu erro, mas eu posso ver. Essa pessoa que está do seu lado, ela pode ver o erro e ela pode falar: irmão, isso está errado, você precisa voltar. A exortação, ela é muito importante para a nossa igreja. Ela é importante não como forma punitiva, mas como forma de apontar a salvação, como forma de apontar para o caminho certo. Então, Paulo coloca esse alicerce porque a exortação, por mais que ela tenha no início essa dor, essa pequena dor causada, ela vai trazer alegria. Porque aí você volta para o caminho, e quando você está no caminho do Senhor, não há lugar mais alegre para se estar. Amém? Por isso que ele vai falar que a tristeza que é a vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Olha que loucura. Uma tristeza que vem da parte de Deus. Eu oro para que Deus traga essa tristeza da parte dele essa manhã para a gente. Para que a gente se arrependa. Para que a gente volte para o caminho. Em nome de Jesus. Amém? Quarto alicerce é uma identidade firmada em Cristo. E uma igreja alegre, ela entende a identidade dela. Isso foi bem confrontador. Nem sei se é essa conjugação correta, mas para mim. Paulo, ele começa falando assim: eu lhes escrevi para que vocês pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. E parece confuso isso que ele está falando. Porque Paulo, na verdade, ele fala que ele não está escrevendo para ele expor, ele falou assim: eu não estou procurando quem que é o culpado. Eu não quero que o culpado seja exposto, eu não estou querendo falar dessa pessoa que culpou. Eu quero que vocês entendam quem vocês são. Eu quero que vocês vejam quem vocês são. Olha como a gente ficou encorajado com isso. Vocês ficamos contentes porque vocês receberam Tito bem. Eu enviei Tito com uma carta de recomendação e vocês receberam bem. Vocês não só receberam bem, como vocês obedeceram e receberam ele com temor e respeito. Vocês ouviram tudo aquilo que eu escrevi para vocês, vocês leram, melhor dizendo, tudo aquilo que eu escrevi para vocês, e aquilo se tornou vida, aquilo se tornou arrependimento. Pessoas voltaram para o caminho do Senhor. Então ele está falando assim: eu estou apresentando quem são vocês, porque talvez vocês não estão vendo o que eu estou vendo. É isso que Paulo está falando ali. Vocês receberam uma carta extremamente severa minha, porque ela precisava ser. Mas ainda assim, vocês não se afastaram de mim, vocês não se afastaram de Tito que enviou essa carta. Pelo contrário, vocês acolheram ele, vocês ficaram próximos dele, vocês amaram ele. E não é por causa da pessoa de Paulo, e não é por causa da pessoa de Tito. E é aqui que está o grande ponto da questão da identidade. Porque quando eu honro uma pessoa pelo que ela carrega, eu estou honrando o próprio Deus. Porque é Deus que está fazendo na vida dela. E uma coisa que falou muito comigo quando eu estava lendo isso: se essa igreja se enche por causa daquilo que eu trago, não é da parte de Deus. Eu vou até falar de novo para não ter confusão, tá? Se a igreja enche por causa daquilo que eu tenho, isso não é da parte de Deus. Mas se tem uma igreja cheia por causa daquilo que eu carrego, por causa daquilo que o pastor Deusede carrega, por causa daquilo que você carrega, aí é obra do Senhor. Porque daí não somos nós, aí é Ele que está fazendo. Porque eu não posso fazer nada por vocês. Pastor Hugo não pode fazer nada por vocês. Pastora Bianca não pode.
Maria Luque veio aqui ontem, não pode fazer nada por vocês. Mas aquilo que ela carrega é algo maravilhoso. Ela continua sendo vaso de barro, mas o que ela tem dentro dela é tão precioso e pode transformar a nossa vida. É por isso que uma igreja cheia, ela tem que ser cheia por causa daquilo que as pessoas carregam e não por causa das pessoas que estão aqui em cima. Não por causa dos nomes que estão aqui. Quem se importa com o nome que está aqui? Quem se importa com quem está falando? O que importa é a Bíblia está aberta, Jesus está falando. E é isso que importa. Que a nossa igreja seja essa igreja, que entende a identidade dela em Cristo. Que ela não seja refém das aflições e das dificuldades, porque as dificuldades não podem falar quem nós somos. Cristo já falou quem nós somos. E nós andamos nisso. Amém? E aí Paulo ele vai apresentar aquele povo para si mesmo. E é uma coisa interessante porque é como se Paulo ele estivesse enviando um espelho para aquele povo. Eu fico viajando em algumas coisas assim, né? Mas eu imagino que nossa vida antes de Cristo é como se a gente estivesse diante de um espelho muito sujo e muito distorcido a imagem. A gente não consegue enxergar nada. E Cristo ele não só tira esse espelho, como ele traz um outro espelho que a gente consegue ver completamente quem nós somos. E ele está limpo. E aí ali aparece a real forma de quem nós somos, imagem e semelhança de Deus. E a gente vai sendo conduzido e vai cada vez mais sumindo a nossa imagem, aparecendo a imagem de Cristo. Porque no fim das contas o cristão é aquele que reflete a Cristo. Essa é a nossa caminhada. E esse alicerce da identidade, ele é muito importante, porque quando a gente tem a identidade firmada em Cristo, a alegria, aí nada nos atinge. Aí a pessoa pode chegar e reclamar e falar, cara, esse pastor fala muito baixo, ele fala muito devagar. E eu falo, meu irmão, glória a Deus, vem no culto das 10, que tem gente que fala mais alto. Vem no culto das 18, que o pessoal canta um pouquinho mais. E glória a Deus, e a vida que segue. Porque a minha identidade não está firmada naquilo que as pessoas estão falando, a identidade está firmada em Cristo, naquilo que eu carrego, e eu honro aquilo que Cristo me deu, o dom que Deus me deu. E se eu falo desse jeito, é porque Deus quis assim. Amém? Vamos para o quinto alicerce, que o pessoal já está louco para ir embora. Quinto alicerce é o alicerce da confiança. Paulo termina isso no último versículo, ele fala, eu fico muito feliz por ter plena confiança em vocês. Tudo isso, amor, unidade, a exortação, a identidade, tudo isso vai gerar confiança em Paulo. E essa palavra alegria, no original, ela fala do sentimento de alegria mesmo, sentir felicidade. Mas o Strong, ele vai trazer uma outra tradução, ele vai falar regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre, estar bem, ter sucesso. Ter sucesso. E eu gostei dessa. Ter sucesso é estar alegre em Cristo. Olha que beleza. Então Paulo ele não só estava feliz com aquilo, ele podia confiar naquelas pessoas, e isso trouxe muita alegria para ele. Não é uma alegria humana, não é uma alegria que a gente encontra em qualquer esquina. A gente saiu agora dessa perversidade que teve, eu não vou citar o nome porque eu não gosto disso. Infelizmente eu já vivi muito isso. Mas aquilo ali, ele vai trazer um certo tipo de alegria, e quando a gente lê, pode ser que talvez você tenha se relacionado com aquilo lá. Mas a alegria que ele está falando aqui é o fruto do Espírito. A alegria que só vem com o fruto do Espírito, aquilo que só o Espírito Santo traz. É disso que Paulo está falando. Amém?